Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. The Papo tá no ar, querido! E se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, escreve lá embaixo, dizer da cidade que você tá falando. Esse joinha é muito importante, viu? Tô te pedindo, curte aqui esse vídeo para espalhar para mais pessoas. O algoritmo do YouTube entende que é um assunto relevante e é relevantíssimo esse assunto, porque a gente vai falar de quadrinhos, meu amigo. Tem muita gente que gosta de quadrinhos e aqui no Amapá existe uma produção de quadrinhos aí em massa, podemos dizer assim. Tem bastante autores, tem muito quadrinista, tem muito ilustrador aqui também. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui com a Ainan Del Teto e o João Vinícius, que são da AP Quadrinhos, que vai falar com a gente sobre esse assunto aqui, que vai ter um evento de quadrinhos no dia 2 e 3, se não estou enganado, 2 e 3, aqui no Amapá, que vai falar sobre, não, acho que não é só quadrinhos? Só quadrinhos. Só quadrinhos. Mas tem outras coisas aí, vai rolar um evento de cosplay, né, tem campeonato e tal de quadrinhos. É sobre esse assunto que a gente vai falar aqui, mas antes disso, a gente quer ouvir os nossos apoiadores. Vamos lá. O governo do estado está lançando o programa Morar Bem Amapá para aqueles que mais precisam. É a sua chance de sair do aluguel e conquistar a casa própria. No Morar Bem é assim. O governo te ajuda com até R$120 mil de entrada. E dependendo da sua renda, a prestação pode sair a partir de R$499 por mês. Só R$499 mensais. Acesse agora www.morarbem.portal.ap.gov.br e faça a sua inscrição. Quanto menor a sua renda familiar, menor o valor da prestação. Morar Bem. O governo do Amapá ajuda você a sair do aluguel com até R$120 mil de entrada. Faça já sua inscrição e realize o sonho da casa própria. Morar Bem é o governo do Amapá trabalhando na direção certa. Estamos de volta, olha aí. Aqui então, vamos direto para o assunto, né? Vamos conversar sobre quadrinhos. E queria que vocês falassem um pouco pra gente, né, desse contexto histórico do quadrinho, mas primeiro se apresentem. Quem é a Ainan? Ainan Del Teto, sou quadrinista e ilustradora da Amapá. E eu? Sou João, né? João Vinícius, sou professor de História, roteirista e também coordenador do AP Quadrinhos. Pessoal, bora fazer um resgate histórico aqui dos quadrinhos no mundo, né? Quando foi que começou essa história do homem começar a ilustrar, fazer desenhos e, enfim? Existe um marco temporal, assim, que as pessoas colocam como se fosse algo recente, mas não. O ato de contar histórias por imagens, ele existe desde nossos antepassados. Então, desde a época do Homem das Cavernas, quando eles faziam seus desenhos na parede, já era uma forma de começar os quadrinhos, mas não de forma, né, lógico, não pensada deles, né? Foi a primeira, digamos assim, um fato de dialogar, de falar, sem precisar pronunciar o som, que até hoje, né, ainda existem pesquisas que falam, será que o homem primeiro escreveu ou falou? Ainda não se tem ainda essa noção do que aconteceu primeiro. Então, os quadrinhos, eles já começam por aí. Entendi. Então... São aquelas pinturas rupestres. Né? Depende muito do que você vai considerar como história em quadrinho, né? Uma história contada, uma história serial contada em quadros, né? Então, você tem as pinturas rupestres, tem iluminuras medievais, né? Tem uma série de tentativas dos homens, das pessoas de contar histórias assim. Tecnicamente, a gente começa a considerar quadrinhos modernos, mesmo nessa acepção que a gente conhece hoje, ali no final do século XIX, né? Então, em alguns lugares do planeta, na Europa, nos Estados Unidos, também no Brasil, começaram a surgir alguns autores, quase na mesma época, assim, fazendo esse trabalho de desenhos sequenciais, né, com balões, contando histórias. Então, a gente geralmente data ali o quadrinho moderno, como a gente conhece hoje, ali, no final do século XIX. Né? Nasceu como uma ferramenta de propaganda? Nasceu para entretenimento. Entretenimento. A principal função dela era entretenimento. Trazia críticas sociais, trazia críticas ao governo, aos estados, né? No Brasil, na época do Império, o principal nome foi o Ângelo Agostini, que inclusive nomeia o principal troféu que a gente tem hoje
Brasil, né? A data do Dia do Quadrinho Nacional é em homenagem ao Angelo Agostini. Então ele é um italiano que veio para o Brasil e começou a produzir suas histórias, né? E criticava muito a vida na corte, criticava muito Dom Pedro II. E, então ele que introduziu o quadrinho no Brasil e é um dos pioneiros também mundiais dos quadrinhos, né? Olha aí, bacana. Isso é um fato que eu não sabia não da história, olha. O Angelo Agostini. Ângelo O trabalho Agostini. dele está publicado nas edições Senado. Então, se alguém, quem queira, pode procurar lá na Biblioteca do Senado, que está gratuito para baixar ou para comprar, caso queira a versão impressa, né? Ele começou como revista mesmo ou foi em tiras? O Angelo Agostini fazia tiras na revista que ele publicava, a História Ilustrada do Rio de Janeiro. História Ilustrada. já. As histórias eram elas são muito famosas nos livros de história. Então, se você estudou, lembrar lá da época que você estudou Brasil Império, Segundo Reinado, você vai talvez puxar na memória algumas ilustrações que eram do Angelo Agostini. Então, tinha um personagem chamado Inhoquim, né, que era a vida do Inhoquim na corte do Rio de Janeiro. É meio que o nascimento da charge, né? Ali. Também, O nascimento da charge. ele também fazia muita charge. As charges eram antes dos quadrinhos normais, tradicionais, né? As charges vieram antes? Vieram antes. Que aí elas... Porque a charge tem esse cunho político, né? De você criticar, então falar mal de políticos, igrejas, sociedade sempre é mais comum. Aí da charge veio os quadrinhos como a gente vai conhecer atualmente. E esse quadrinho que a gente conhece atualmente, ele já vem ali, qual é a data, mais ou menos? Tipo, o Homem... Final do século XIX. Século XIX. É. Saindo em revista, assim, tipo... Isso. Marvel, Aí ela tá em jornais, né? Jornais de primeiro. baixa qualidade. Tanto é que essas revistas, essas histórias antigas são difíceis de achar porque elas eram descartáveis, eram jornais. Então a gente tem que recuperar daqueles jornais que foram preservados em bibliotecas e tudo mais. Revistas em quadrinhos mesmo, voltadas para quadrinhos, se não me engano foi nos Estados Unidos já, né, no século XX, que ela reunia essas tiras, chamados comics, né? Que eram essas historinhas de comédias, né, geralmente uma piadinha e tal. Publicava, aí depois fazia uma revista só com esses comics saindo das tirinhas. Revista de super-herói mesmo, né? Aí a de estreia do Super-Homem. Que é na Segunda Guerra. 1938, que ele estreia já com uma revista própria, né? Por isso que ele é considerado o primeiro super-herói. E aí a gente conhece os super-heróis, né? Que é um quadrinho dos Estados Unidos. Acho que é por isso que a gente tem mais, assim, ideia de que parece que o quadrinho mesmo nasceu lá na... Porque a gente é muito influenciado por ele, consome muito deles. América do Norte. Mas cada local vai ter seu desenvolvimento. Na Europa, de outra forma. No Japão, né, que também é um mercado muito forte, de outra forma. Geralmente, quando a gente pensa em quadrinho, a gente pensa ou nos Estados Unidos, com super-heróis, ou mangá com japoneses, né? Que é interessante que, no paralelo da história, eles meio que caminham em conjunto, apesar dos asiáticos serem milenares. Eles vinham contando as histórias nos seus pergaminhos, né? Muito parecido, muito semelhante à Europa. Só que para eles não era bem uma questão de crítica social, era informativa do império deles. Entendeu? Então, eles caminharam em conjunto, em sequência. Por exemplo, na época que estava vindo a questão dos super-heróis, estava o Osama lá no Japão. Né? Eles caminharam, acho que ao mesmo tempo ali, o Tezuka. O Tezuka. O Tezuka é posterior. O Tezuka ele é o pai, basicamente, pai do mangá. Do mangá moderno. Do mangá moderno, ele é o pai do mangá moderno, o Osamu Tezuka. Boa, massa. E a gente vê algumas histórias, alguns filmes, né, orientais, que às vezes eles puxam assim um pegando, pá, e vem fora do cara e tal, né? Aquilo lá, né? Isso. Isso é que às vezes tem dificuldade de medir a influência dos Estados Unidos no nosso país, né? Mas tem tanta coisa que a gente considera que é americana, né, dos Estados Unidos, e na verdade ela tem uma outra origem, né? Só que realmente, como a gente recebe muito direto deles, né? Quadrinhos, filmes, tudo mais, a gente fica com essa impressão. E eles não têm interesse em desmontar essa versão, né? E aí acaba eles levando a fama de terem inventado, ou pelo menos de terem conduzido. Mas não, os quadrinhos são antes do o super-herói é só uma pequena fatia, né, do mercado global, digamos assim. Então o super-herói não tem a mesma força. Esse super-herói que a gente conhece, Marvel e DC, não tem a mesma força no Japão, por exemplo. Não tem... Nos países da Europa também não são tão fortes como são no Brasil e nos Estados Unidos. Então existem personagens em quadrinhos fora dos super-heróis que são muito fortes, né? Fora dos super-heróis e fora dos mangás, que já é um fenômeno mais recente aqui no Ocidente, né? Ficou marcado assim, acho que porque até mesmo pelo lançamento do Superman, né? O Super-Homem tem as cores da bandeira dos Estados Unidos, os caras acabaram também roubando essa...
E isso foi importante, e esses quadrinhos de super-herói também foi importante para o cenário de quadrinho no Brasil, né? Porque as empresas, quando foram trazer esses personagens para o Brasil, eles começaram também a divulgar e ajudar a criar mercado para autores nacionais. Então, ali nos anos 40, a gente vê nos jornais sendo publicados tanto autores estrangeiros como autores brasileiros. Às vezes, autores brasileiros desenhando histórias de personagens estrangeiros, né? E o brasileiro, os quadrinhos brasileiros, como foi que surgiram aí essas... Não, o quadrinho brasileiro surgiu lá com o Ângelo Agostinho, Ângelo Agostinho. em 1919, então sempre teve. Sempre teve. E essa força, assim, depois dos Estados Unidos, a gente começou também a caminhar por essa seara, criar heróis Eu e diria tal. que sim, Tem mas revistas de heróis aqui do Brasil? chegamos a ter, né? A gente sempre tem tentativas, mas nenhum se de fato conseguiu grande popularidade. O que teve mais popularidade ali nos anos 60, 70 foi o Capitão Seven, se eu não me engano. Capitão Seven? Que buscou também beber dessa inspiração. Acho que o que mais teve. Vê se tu acha aí Capitão Seven O que mais teve, talvez, apelo, e foi recente, foi aquele Justiceiro, né? Que teve. O Doutrinador. Nacional? Doutrinador, que virou filme. O de super-herói nacional, recente, só que ele é muito recente. Muito recente. É muito recente. Então, tem um livro que é muito interessante que narra a história dos quadrinhos da perspectiva dos jornais, porque ali nos anos 40 houve uma guerra dos gibis, como o pesquisador lá, o Gonçalo Júnior, fala, né? Porque as editoras de jornais, né? O Globo, acho que... O nome das outras empresas, era a Globo e mais outra, do Eisen. Aí eles trouxeram esses quadrinhos, né? E os quadrinhos vendiam muito para as crianças no semanário do Dominical. E eles ficavam disputando, né? Para poder vender. Então cada um começou a publicar sua própria revista em quadrinhos para poder derrubar o adversário, o concorrente. Uma das revistas foi chamada O Guri, né? Quer dizer, menino, né? O outro foi chamada de Moleque. E a terceira foi chamada de O Gibi. E o gibi também é uma forma de se referir às crianças ali no início dos anos do século XX, né? Uhum. E esse gibi pegou ali o nome do formato que a gente tem no Brasil até hoje. É isso, Capitão Seven? É isso aí. É isso mesmo. Abre essa aqui, Marcos. Essa do cantinho aqui, a primeira. Deixa eu ver. Eu não sabia, não, que era nacional esse quadrinho aí. Esse aí, por exemplo, eu conheço mais de ler sobre do que eu realmente nunca consegui ver material dele ler, né? É bem difícil a gente Tem uma influência, né? Isso ele só tirou a história de um professor que encontrou lá um elemento alienígena, ganha super força. Então, realmente, isso aí é só pra quem é hardcore mesmo, de pesquisador hardcore, pra poder conseguir encontrar esse material e ler. Eu nunca tive oportunidade. Caraca. Tinha que trazer o Jean pra ver se ele já conheceu, já chegou a ler. Legal. Então a gente tem o Capitão Seven, que é um herói nacional. E a gente tem mais antigo, né? Mais antigo. E o que mais que a gente tem, assim, dá pra gente falar? Porque a gente lembra que nos jornais saía bastante as tirinhas, né? Também, né? A gente teve especialmente muito produtores de tiras, né? Então, chá de tiras. E eles tiveram um papel fundamental durante a ditadura. Né? Então, eles fizeram muitas críticas. Que foi o lançamento do Pasquim, foi o mais, assim, que teve uma importância histórica relacionada realmente a quadrinhos brasileiros. Só que os quadrinhos brasileiros, eles, na minha concepção, eles assumem muito um papel no passado, né? Hoje em dia, talvez não tanto. De crítica social. Era muito comum usar o quadrinho para criticar. E tanto que a gente vê essas mesmas tirinhas dentro de livros de história, português, etnologia, filosofia. Sim. Então, é esse tipo de quadrinho que era mais educativo, entre aspas, que marcou um pouco mais na memória do brasileiro, né? A gente vê mais do que os super-heróis em si. O Ziraldo, né, que foi um dos fundadores do Pasquim, criou o Menino Maluquinho, criou a Turma do Pererê, criou uma série de personagens, Superman, os heróis. Os heróis eram a paródia dos heróis americanos, né? Então é bem interessante o trabalho do Ziraldo no Pasquim. E era um trabalho um tanto quanto subversivo, assim, né? Tanto quanto o ambiente da ditadura permitia, né? Pelo menos. Isso. E eles se confrontavam. O Enfield, o Angeli, o Alaer, né? Trazem essas... E o Maurício de Souza surgiu ali... O Maurício surgiu nos anos 50, final dos anos 50, princípio dos 60, né? Ele sempre foi com aquela pegada meio infantil e tal, mas voltado para o público infantil. Sempre foi o público mais infantil, voltado para esse público infantil.
Por isso que ele conseguiu também bastante sucesso, né? Pois é, eu acho que... Até no Japão, ele é super Até no respeitado no Japão, Japão. Tem programa até de TV da Mônica. mesmo, né? Ele expandiu bastante. E ele é a nossa maior referência, assim, de trabalhar e ganhar com o quadrinho, né? Porque Viver não de dá pra quadrinho, falar de cara. quadrinhos sem falar do Maurício, Isso. né? Então ele é uma grande referência. Começou nos jornais também, né? Publicando tiras, recebeu o conselho. Trabalho mais interessante, né? Ele não queria, ele queria ser policial queria ser jornalista policial, né? Mas aí aconselharam ele a não, investe no teu quadrinho, no teu personagem, né? Ele foi investindo, foi trabalhando, ele ia levando as cópias para os jornais. Aí ele foi conseguindo, assim, formar o império dele, né? Bacana. E vamos falar de Amapá, cara. E aqui no Amapá, como é que foi que começou aqui no Amapá? Como foi que começou essa história de quadrinhos e tal? No Amapá a gente está começando a fazer algumas pesquisas para tentar encontrar, para ter certeza de um início, assim, né? Mas a gente realmente ainda não tem encontrado a presença de quadrinhos mais antigos. Então a gente... Nem na questão das charges dos tiras em jornais? Ainda tem alguns pesquisadores para esse trabalho, né? O Jean Danton tem feito algumas coisas nesse aspecto. O Will Cruz começou a fazer um levantamento nesse aspecto, mas ainda não publicaram a conclusão deles. Mas até onde eu sei, realmente nesses jornais mais antigos do Amapá não tinha muito, né? Até porque geralmente era jornais oficiais, né? Então não tinha muito espaço para essas críticas a governo e tudo mais. Então a gente considera a presença especialmente ali nos anos 90, com alguns ilustradores, mas os mais antigos que eu vejo produzindo seria o Rony, né, que veio de Belém, o Jean também veio de Belém, e o Norato, que foi o ilustrador dos Capuçus. Eu já ia falar que o Honorato ele tem uma presença marcante, porque tanto ele quanto o Rony tem uns trabalhos bem regionais e bem assertivos, né? Hoje em dia a gente não tem mais publicação dos Cabuçus, até onde tem, né? Eles foram meio que finalizados. A gente tá tentando voltar com ela. Mas aí, por exemplo, o Capitão Açaí ainda é ativo e ele é super presente. As crianças amam o Capitão Açaí. E ele, assim, conta histórias que são da nossa vivência, que são da nossa vivência. Então, ele é até uma forma de ruptura do próprio super-herói. É uma paródia de super-herói, né? É uma paródia. Porque ele tira o superpoder dele do açaí, só que ele tem o problema que o nosso açaí, né? Ao contrário da fama que o açaí teve aí de energia, do país afora, de ser energizador, no nosso ele deixa o cara baqueado, né? Aí ele toma o açaí pra se fortalecer, mas dá preguiça. Então isso aí tem toda essa acho que os três nomes que levam, assim, dizer que é do quadrinho, da área do quadrinho amapaense, pra mim é Rony, Honorato e Jean Danton. Porque o Jean Danton, ele é o roteirista premiado, entendeu? E o Jean, como ele é também professor da Unifap, ele tem um importante trabalho de pesquisa, Isso. Né? De incentivo, né? Ele é roteirista, então ele ajuda a formar novos roteiristas, ele tem um livro sobre roteiro, então ele sempre está muito aberto assim para ajudar a construir roteiros, ajudar a ensinar a fazer roteiros. E aí começa... O Rony também, né? Abraça a gente, o Honorato, então todos sempre... Então vem com essa galera aí dos anos 1990. Por ali. Década de 90. E hoje, o que a gente tem hoje? Essa galera aqui é daqui? Não, esse vai ser nosso convidado na Semana do Quadrinho. Esses aqui todos são quadrinhos, melhor dizendo, são de autores que estarão no nosso evento, na Semana do Quadrinho, né? Creio que a maior parte desses quadrinhos também estarão à venda lá. Né? Porque são dos autores, então creio que a maior parte estará lá. De certeza, esses três estarão, de certeza. Né? Que eu já confirmei com os autores. Local, a gente tem aqui o Capitão Açaí. Vê se tu joga pra cá, Marquinhos, só pra botar aqui nessa câmera. O Capitão Açaí tem o Instagram dele também. Se quiser dar uma olhada, ele tá produzindo o Instagram. Aqui na minha. Tá bom, aqui dá pra ver. Capitão Açaí é o mais famoso, né? Bastante famoso. Então tem Macapá contra Belém, porque o Rony é de Belém, então ele faz bastante sucesso aqui em Macapá e lá em Belém. E aí a gente tem Atualmente a gente tem 3 frentes, né? De pessoas que têm trabalhado e têm difundido e fomentado o quadrinho no Amapá, né? Que é o AP Quadrinhos, que é uma frente que é do coletivo, então são muitas pessoas envolvidas, o Ronaldo Rony e Ilustras da TAI. Esses são os 3 nomes.
os desenhos internacionais, desculpa. Que sempre estão aí viajando pelo país e difundindo o Amapá, né? Mostrando uma presença constante, né? Nas premiações também, que é a segunda vez que ela é indicada. Tem muito de uma leva mais recente, assim, recente eu digo, dos últimos 10 anos, né? Os principais nomes, assim, seria realmente o AP Quadrinhos, né? Que se formou ali em 2012, né? A partir de primeiro encontro de história de quadrinhos do Estado, né? Ali foi uma reunião no MIS, no Museu de Imagens do Som, então se reuniu e saiu a proposta de fazer esse AP Quadrinhos. Então, desde 2012 a gente é organizado. É uma associação? É um coletivo. Um coletivo. Então, a gente já publicou algumas revistas digitais, né? Então, a gente fez vários trabalhos, exposições, tudo mais. É um grupo de mais, já tem 2012, 14 anos, né? 14 anos. O Israel Guedes, né? Que também tem uma certa relevância, produz o quadrinho dele no digital, já conseguiu imprimir uma versão. Ele é o mangaká do estado. É o mangaká, né? É professor. É quem produz quadrinho japonês. Quem produz mangá. Ele é professor de uma escola de quadrinho lá no São Paulo. Aí eu diria a Thay, né? Que também já tem um tempo aí no mercado. E agora, mais recentemente, nos últimos 5 anos, diria o Saruzila, que está concorrendo a um prêmio, a Inan, a Natália, e Nauta, né? o Vitor, que já são pessoas que já são fruto desse trabalho, assim, desse pioneiro, né? E a questão de premiações nacionais, vocês participam de premiações Esse ano a gente está tendo recordes de indicação de trabalhos amapaenses, né? Então, a Thay já participou, acho que se não me engano, de duas indicações, né? Esse ano a gente está com um recorde, né? Do Mapinguari? Até difícil de lembrar. No Mapinguari tá o Vitor, o Kaique, a Thay, o Tchê, conta? O Tchê do grupo, tá? O Tchê, que é esse aqui, ele tá concorrendo a prêmio. Ele é daqui? Ele é de Manaus, mas mora aqui. Ele é daqui, produz aqui também, né? Produz aqui. Deixa eu ver aqui mais. Na verdade, ele produz pro país inteiro, né? Porque ele realmente, do nosso grupo, ele é o único que consegue sobreviver da arte já. Então, ele produz, assim, para o país inteiro. Ele é uma referência muito grande no grupo e ele ajuda muito. Caraca, olha esses traços, velho. Ele é muito bom. Só que ele é arte finalista nesse quadrinho, né? Geralmente ele é arte finalista. Geralmente. Ele... Topzão. O que é muito interessante, porque a maior parte também da galera que produz, de fato, ele lá produz para o mercado, não produz aqui para dentro, porque o mercado aqui é muito pouco, realmente, então precisa produzir para fora, né? Aí tu tem uma Mapinguari, o que mais tu tem de premiação? Mapinguari é a premiação regional nossa. De destaque nacional, agora nós estamos com o Saruzila, que está concorrendo ao ao troféu Angelo Agostini, que ele, pela publicação de O Menino e a Baleia, né? Eu acabei esquecendo de trazer aqui. Menino e a Baleia? Menino e Baleia porque a gente, devido às ossadas lá da baleia que está à disposição lá no museu da Caca, né? Ele teve essa ideia de montar esse quadrinho, né? Esse aqui eu conheço. O Roberto também. Vai estar lá. Vai estar no evento, com um quadrinho que ele ilustrou para Negra Áurea. É muito bom também. Excelente. Esse é o Israel, né? Dando uma oficina de mangá. Então, pode ver que a maioria do povo, assim, quando se profissionaliza de fato, que já tem digamos assim, alcança novos contatos com o networking, acaba deixando de trabalhar para dentro do estado, trabalha para fora do estado. Tem essa demanda externa. Tem essa demanda externa. Mas aí, pô, é bom ter pessoas, grupos aquecendo. A ideia é essa, esse fomentar. mercado aqui, fomentando aqui mais, né? Esse é o trabalho do AP Quadrinhos, né? Tentar fomentar. O que é que a gente vai ter na programação lá do AP Quadrinhos? O AP Quadrinhos é o grupo que organiza. Então, nós teremos só a mesa, a Semana do Quadrinho Nacional. Semana do Quadrinho Nacional. Que integra o Circuito Amazônico de Quadrinhos desde 2025. É uma preparativa para algum outro nacional? Não. É porque a gente percebeu, né, a gente aqui no Norte, que tá praticamente... Mas a gente percebeu que em várias cidades, né, em várias capitais, estava tendo eventos de quadrinhos, iniciativas assim, particulares. E que a gente era excluído dos outros. Excluído não digo, a gente tinha dificuldade de participar de eventos nacionais, então tem dificuldade de vender nosso trabalho a nível nacional. Como o mercado é concentrado em Rio e São Paulo, né, tem dificuldade de entrar.
essas premiações que se dizem nacionais realmente têm uma grande dificuldade de nos enxergar. Então, às vezes, premiavam trabalhos inferiores, enquanto aqui a gente tinha trabalhos superiores, que podiam estar concorrendo. Sim. Aí, então, graças a Samela e ao Evaldo do Norte em Quadrinhos, a gente teve a ideia de fazer esse circuito, né? Que é colocar todos esses eventos de quadrinhos que estavam acontecendo separadamente, próximos, para que a gente tivesse uma identidade, para que facilitasse, para que as pessoas de fora nos conhecessem, tivessem interesse. Então, assim, alguém vai para Manaus, você consegue sair de Manaus e ir para Roraima, lá em Boa Vista, né? Mais fácil. Vai para Belém, consegue esticar para vir para Macapá. Boa. Então, a ideia desse circuito seria facilitar os custos para quem vem de outros estados. Boa. E aumentar a nossa visibilidade. E tem dado certo. Ano passado, eu acho que a gente teve mais dificuldades em divulgar o circuito nacionalmente. Esse ano, eu percebi que já teve maior repercussão nacional no nosso circuito. E assim, a gente vai tentar também conseguir fomento de empresas, de editais, né? Para o circuito em si. E qual é a programação lá do evento? O que a gente No nosso evento, né, aqui em Macapá, especificamente, vai ter o Beco dos Artistas, que é a oportunidade de você conhecer os artistas para comprar, para conversar, pegar um autógrafo. Quem desenha pode chegar lá também para apresentar seu trabalho, pegar uma ideia, né, conversar. Então, esse contato é muito importante. Então, o Beco dos Artistas, vai ter o concurso de cosplay e oficinas. E vai ter o concurso de desenho também no dia 3. Concurso de desenho. Vai ter pra adulto e infantil, pra não ter... E dia 3 o cosplay. Dia 3 o cosplay. Eu tô errado ou são poucas mulheres que tem dentro desse cenário de desenho? Antigamente sim, Antigamente, mas hoje sim, não, hoje né? tem mais. Hoje tem mais? Tem. Hoje tem mais. Dá Tu pra... falar no estado do Amapá? É? Não, no cenário nacional. Eu acho que é bem, na verdade, equitativo. Eu acho. Já? Já é bem equitativo. Top, É pô. porque a gente acaba assumindo de forma independente, né? O quadrinho. Isso. Quem acaba trabalhando com ilustração, quer queira ou que não, acaba pensando, dá pra fazer ali uma ponta no quadrinho. Então a gente acaba fazendo, entrando. Se tu olhar antigamente, sim, era majoritariamente masculino. Tanto é que os exemplos todos que você tem aqui eram masculinos, né? Aí não tava... Tá, desculpa, te cortei. Não, era isso. Só que realmente recentemente, no Brasil e nesse cenário mais independente, que é a produção nacional, já que a gente não tem nenhuma grande empresa para, né, abraçar a gente, eu diria que nesse cenário independente, eu não tenho um número exato, mas olhando nos eventos, olhando a produção, acho que será um número bem equitativo mesmo. Ainda tava falando também sobre as produções digitais, né? Que tu tem online, no caso. Que eu nem sabia que existia. As web tirinhas. As web As é toda uma... web-tirinhas, né? É por um custo, né? Por uma questão de a gente não consegue imprimir, é mais caro, né? É mais caro para pessoas comprarem, então... E é top isso aí, cara. Eu nem sabia que existia, sinceramente. E facilitou o acesso, porque se eu publicar uma revista em Amapá, como é que eu vendo em São Paulo? Como que eu vendo em Santa Catarina? Se eu passo online, vende pro Brasil inteiro e pro mundo, né? Faz tipo tu consegue fazer um teaserzinho, né? E de Consegue. repente fechar uma produção numa revista mesmo. E se fizer sucesso, vira impresso, né? A Que a Elo, gente- na época da pandemia, ela fez várias Essa aqui, tirinhas. né? Ela fez várias tirinhas da época da quarentena. E depois ela lançou um livro chamado... Como é? Quarentena. Não, Na quarentena? não. É outro nome que ela colocou. E aí ela pegou todas essas web tirinhas dela da quarentena e fez um livro. Entendeu? É muito comum acontecer isso. O Muito que a comum gente tem mesmo. por aí de web tirinha? Onde é que o pessoal Por publica exemplo, mais? Instagram? Instagram, aí tem... Eu duvido que ele tá inclusive concorrendo. O Ice a uma iguaria. Rito. Pode precisar aí o Ice Ice Rito. Cadê a Ice gente Rito abrindo faz web agora? No Instagram. Te abrindo agora, Marcos, o Ice Rito. Aí, Ice Rito. Aí as tirinhas dele, né? Mais pra baixo um pouquinho. Baixa mais. Aí é só o rascunho de É só como o ele mostra, rascunho né? que ele faz. Uma capa, outra capa. Muitos ilustradores acabam recebendo influências de fora, né? Acabam nos traços, né? Tipo, mangá, né? Você tem uma... Se eu não estou enganada, o Ice Hit faz parte de um grupo que faz desenhos do Homem-Aranha, Isso. né? Eles se juntaram e é um grupo assim grande, que eu fico assim abismada. Ficam trocando essas. Eles ficam trocando assim. O que mais que a gente Essa tem é uma aí? tira dele, né? Com Ice Rito, o que mais que a gente tem aí? Tem o Procura outro aí. Capirotinho, O procura aí. Capirotinho é bem Tem vários, tem Crônicas de Wesley. Crônicas de Wesley. Do Amapá, isso? Não, do Amapá, ele que tá concorrendo agora.
O desenho da Thay também publica tiras, né? Não, Capirotinha é de fora. De É de fora. fora. Eu quero daqui do Amapá. Desenhos da Thay. Desenhos da Thay, vê aí. A Inan de vez em quando produz tiras. Ainan O Capitão também. Açaí também publica a tira deles no Não, online. é os desenhos da Thay. Desculpa. Desenhos da Essa é Thay. outra. É. Essa que eu faço que eu não conheço. Ela é daqui. A O Thay é. desenho da Thay é. A gente precisa dessa moral pra galera daqui, meu amigo. Precisa, né? Precisa. Doido, é. Aí, essa daí? Essa é. Põe aí, Marquinhos. Só que ela produz Olha, ela muita é bem coisa, então é seguida, bom velho. dar mais lá pra baixo. Bota lá pra baixo, Marcos. Vai lá pra baixo. A Thay é ela. É. Aí. As duas é ela, né? Ela é em versão. Ela Volta lá, Marcos. ela desenha e ela desenha. Ela e ela desenha. Legal. Legal, cara. Isso, por exemplo, já é uma tira, né? Porque tira não precisa. Pode ser só um quadro, inclusive, né? Uhum. Então ela publica bastante também. Aí vocês vão ter oficina também lá de. Sim, no dia 2 a gente vai ter uma oficina de layout com a Vanessa Whisky, que ela é uma animadora daqui do estado de Santana. Ela é do estado do Amapá de Santana, uma das poucas que eu conheço que fomenta muito a animação. Isso. Né? Então ela tem massa. essa produção, já trabalhou até com, fez alguns trabalhos para DC, tá? Ela fez, Olha! é bem bacana os Ela trabalhos participou de uma dela. animação do Batman Silêncio. Ela ajudou a animar Ela os ajudou a frames. animar alguns frames. Quem é? Quem A é? A Vanessa. Eu não lembro qual é o Instagram dela É agora. Vanessa Whisky, Whisky. Whisky com W? com W. Vanessa Whisky. Vanessa. Vanessa. Isso é legal porque a gente vê assim que muitos Dois S. pais têm receio de ver os filhos desenhando. É. Essa do chapéu. De ver os filhos desenhando, então acho que não tem Isso. futuro, não tem nada. Enquanto os quadrinhos, ele é interessante porque ele te abre portas para uma série de... Nossa, esses quadrinhos são todos nortistas. Essa animação é dela, será? É oficina. Ela é muito boa. Inclusive, vai estar ela já nessa foi na minha oficina. escola. Eu gostei bastante da oficina dela. Ela é muito boa. Ela participa muito, é super ativa também nos eventos de quadrinhos. Uhum. Na minha escola, Ela é do coletivo, meus alunos. inclusive. Essa é a tua escola? É professor, né? Sou Qual é a escola essa daí? Simara Mora do Cartilho. Ela estava dando uma oficina de animação para eles. Caraca, que legal. E aí isso é legal porque os quadrinhos te abrem essa porta. Sim, É porque o hoje diálogo, né? TikTok, Dá pra tu hoje em dia ensinar. virou uma porta E também pro de mercado. quadrinho animado. Sim. Entendeu? É muito É mesmo? interessante. Isso, porque você anima fácil isso. Fácil pra quem sabe, lógico. Mas não é tão difícil quanto a gente pensa que é, né? Cara, isso deve ser muito difícil, porque é quadro a quadro, né? O dela é quadro a frame quadro. frame. Mas não é tão difícil quanto a gente imagina, né? Não. Depois que você pega a manha, fica fácil. Mas os quadrinhos é interessante porque Que legal. ele vai te abrir portas para essas profissões. Então ele te ajuda a ilustrar, desenhar. Daí você pode ser ilustrador de livros, de estampas, de várias coisas. Né? Design, né? Designer. Ai, Você é um passo para você virar você virar animador, porque a animação precisa fazer storyboards, que são quadros animados. Então toda produção audiovisual precisa fazer storyboards, que são uma pré-etapa. Tem muito a ver com quadrinhos. A publicidade se usa Publicidade isso, dá né? muito storyboard. publicidade. Então o quadrinho ele te abre Se viver do quadrinho em si é um pouco difícil, ele te abre algumas oportunidades de negócio, né? Que você pode explorar. Uhum. É muito comum a gente ouvir, mas vocês ganham dinheiro com isso? Dá pra Pois é, você dá pra ganhar dinheiro com quadrinhos? Com quadrinho Dá pra, é dá pra viver de Com quadrinhos? quadrinhos, acho com quadrinhos, difícil. acho difícil. A gente, quer queira que não, o ilustrador em si, que a gente chama, ele consegue trabalhar com muitas vertentes. Então, falta de emprego não vai ter. É o que eu sempre falo para meus colegas. É muito comum, por exemplo, meus pais, quando descobriram que eu ia trocar de profissão, para eles foi assim, o ápice. Eu sou administradora, né? Então, virar artista para eles assim, foi uma coisa escabrosa e tudo mais. Mas com o passar do tempo que eles foram vendo o caixa entrando dinheiro e tal, que a gente consegue trabalhar com a parte de animação, com storyboard, que vai pegar tanto a publicidade como o filme, a gente entra por todos esses, digamos assim, a partes anteriores do final de qualquer coisa filmada, né? É isso. Então, é muito interessante. O quadrinho, ele é uma espécie de storyboard, quer queira que não. O que diferencia o storyboard do quadrinho é o balão. É basicamente isso. E pra quem não sabe, né, storyboard é aquela... Pra você não gastar dinheiro filmando todo o filme e ver, poxa, não ficou legal. Você desenha, né, as cenas que você quer gravar, como você quer gravar,
você vai desenhando quadro por quadro, sequência por sequência. Isso é o storyboard. Uma pré, que se né? faz, né? É basicamente um quadrinho que E a é gente faz basicamente um antes de quadrinho. filmar qualquer coisa. É uma O jogo pré. também, né? Então o jogo usa Jogo, storyboard, você bastante. precisa de desenhos, de fazer design de personagem, fazer roteiro para jogos. Exatamente. E o mercado de jogo é muito grande, né? Já tá maior que o do cinema, salvo engano. Não, é maior que o do cinema. É maior do que o senhor, acho que Então, tudo isso envolve o que nós chamamos de economia criativa, né? Sim. Sem falar da parte de impressão de material, né? Então a gente consome muito folha, muito material de desenho, caneta, pincel. Olha, por essas exemplo, impressões o têm um cartão valor. aqui, ele vai virar filme. Tá vendo? Já virou. Já virou? Pois virou. é, já virou filme. Imagina você ter o seu quadrinho virando filme. Cara, é top. ápice, É no top. ápice. Tá, top. Então, se viver do quadrinho em si é um pouquinho difícil, você consegue viver com o que ele te proporciona, que é essa inserção em outras áreas do trabalho criativo, artístico. Não adianta, cara. Não adianta o cara querer viver só de uma coisa hoje em dia, né? Eu acho que É, o artista em difícil. si, se ele se prender em tu- apenas uma dá. coisa, ele vive Não limitado. dá, tem que fazer várias coisas. É igual quem trabalha com jornalismo. Não adianta só escrever, tu vai ter que aparecer, tu vai ter que fazer assessoria, enfim, é a mesma Pois é, coisa. aí no dia 2 vai ter a oficina de layout, Aham. programação. Vai ter também uma oficina de criação de Pokémon, que é com Kaique Matheus. Que é voltado para criança, que é voltado esse. para crianças mesmo, esse. No dia 3, a gente vai ter uma oficina de criação de personagem com o Will Cruz. E também vai ter uma oficina de quadrinhos em zine, que são a forma mais barata que tem de difundir quadrinho. Massa, Com uma folha 4, você consegue vender um quadrinho. É basicamente top, isso. bacana. É ótimo para quem é iniciante, que quer trabalhar na área. Venha para a oficina de quadrinhos e zine, que é o ápice. Assim, realmente a gente vê muito em todas as feiras do Brasil. O E é- zine é difundir. E eu vou dizer que eu gosto muito, porque como eu também sou professor, eu já apliquei isso algumas vezes na minha perguntar, sala. como né? é que E essa- é muito. Qual é a reação Eu dos participei moleques das fazendo oficinas, eu gosto. Eles gostam tanto que às vezes tem dificuldade de conduzir a aula para o caminho que é, né? Porque eles realmente dispersam às vezes, porque é uma atividade que eles gostam, né? Recentemente, inclusive, a Inan deu uma oficina de fanzina na minha escola também, né? E é impressionante como... Aí tem de tudo. Tem os alunos que fazem uma má vontade, mas é impressionante como tem alguns que levam a sério e fazem realmente uns trabalhos bem criativos, né? Alguns não sabem desenhar, mas fazem uma história muito inventiva. Alguns não sabem criar uma história muito inventiva, mas desenha muito bem, então sabe dar esse aspecto visual. Então é muito curioso ver como esses jovens têm potencial, eles têm coisa para mostrar. Pô, e é bacana que tu tá criando um ambiente que de repente o cara não é bom no desenho, mas é bom no roteiro. Aí eu- outros dois. É lá que a gente É top, lapida, né? Eu tô querendo puxar já uns alunos meus, já botei pressão, ó, eu quero Isso é ver você bacana. lá na semana, traz os fãs de você pra mostrar pra galera. Eu espero que eles vão. Se Bacana. estiver me ouvindo, viu, alunos? Estou cobrando vocês aqui pessoalmente também. E aí, para difundir ainda mais a questão da ilustração, a gente vai ter o concurso de desenho. É. Ano passado teve, né? Mas acabou sendo muito geral. E Pode aí falar que foi ficou- minha aluna que ganhou ano passado? Pode Foi falar. minha aluna que ganhou ano passado, de desenho. Mas foi muito bacana ver a vontade das pessoas em participar. E eu não era o júri, tá? Deixa eu dizer. Verdade. O júri não foi, Não fui eu. não foi ele. Não se preocupe que isso não vai passar. São pessoas especialmente qualificadas do júri. É. E aí, ano passado foi tudo junto, então teve muita criança desenhando com adulto. Aí a gente ficou, pode dar um problema isso aqui. Uhum. Esse ano a gente vai dividir, vai ter o Categorizaram. infantil e o adulto jovem, Top, né? bacana. Que aí fica mais a qualidade. E durante o evento a gente vai ter o Zaf, vai lá, tu desenhaço, vai lá, Zaf. vai ter o desenhaço que vai ficar lá à vontade para qualquer um desenhar. Vai Ele ter vai gostar da papel. oficina de Pokémon. Bacana. A gente vai lá. Bem legal. A gente É vai lá. bacana mesmo. Aí começa que horas e onde vai ser? Ah, é dia 2, dia 3. Começa do meio-dia às 8 horas lá no Garden. Aí tem que estar de olho na programação específica que vocês queiram fazer. As oficinas, o cosplay. Aí tá tudo no nosso Instagram lá, certinho os horários, caso você queira ir para alguma programação em específico. Qual é o Instagram pra galera saber aí? Tem o nosso, do nosso coletivo, AP Quadrinhos, e tem também o da Semana do Quadrinho Nacional, que é o que tá aí. Tá aí os dois, né? inclusive. É, semana do quadrinho.ap. Acho que tem uma coisa muito legal que eu sou o membro mais antigo do AP Quadrinhos, né? Então eu gosto bastante de poder observar. Teve loja? Teve banca? Não, loja a gente não de teve. quadrinhos? Não, porque sempre foi um coletivo. A gente participava do Espaço Caos. O Caos. Espaço Caos Arte e Cultura, a gente foi um dos fundadores do Caos, inclusive. Olha aí, bacana. Né? Uma coisa que eu acho muito legal, porque como eu estava há 15 anos já ali, para 14, né? A gente viu. Tem gente que participa do AP Quadrinhos hoje que
se introduziu nesse universo muito nas oficinas que a gente dava. Então, o Nauta, né, e o Ice Rito, eles passaram pelas oficinas que o AP Quadrinho deu no passado, né? E hoje eles integram com grandes artistas nossos. Né? A mais recente foi a Camila. A Camila, né? A Camila a gente conheceu em 2022, na evento do Sesc. Que ela fez. Desenho. Foi um concurso de desenho. E ela ganhou o concurso de desenho. E aí a gente captou ela pro grupo. A gente gostou do trabalho dela, a gente viu interesse, conversamos com os pais, porque ela tinha 16 anos, né? Era 15, 16, por aí. E aí ela. E os pais iam, achei muito sensacional os pais da Camila, porque a mãe, principalmente, que ela levava a Camila. A gente, olha, vai ter um evento tal e tal. A mãe da Camila levava a Camila. Não deixou o sonho da Camila morrer e até hoje ela acompanha a filha. E ela hoje, já fez a Camila tá em arte, junto comigo. E ela era estudante do IFAP em Santana, e ela usou também os quadrinhos no trabalho de IFAP dela. Ela já fez oficinas de quadrinho lá dentro do IFAP. Então é muito legal ver que esse trabalho antigo já deu resultado hoje e tem tudo para dar resultados também futuros, porque do ano passado para esse a gente viu um acréscimo também de artistas, né, interessados em participar do nosso evento, da Semana do Quadrinho. Isso é graças a esse fomento que a gente tem produzido. Então tem agregado novos artistas, inclusive para o interior do estado. Então, a gente tem artistas de Porto Grande, Mazagão, né? Mazagão é uma pessoa que vai trazer os trabalhos dos alunos, né? Então, ainda é um trabalho inicial lá em Mazagão. Mas tem Santana, legal, Camila, tem já o estado, né? Envolver o estado. Esse ano, inclusive, a gente, por edital, vai estar visitando alguns interiores para fazer oficinas de quadrinhos dentro das escolas. Porque a ideia é realmente abraçar o Estado com a nona arte. Né? A gente não pode ficar para trás, a gente não pode deixar só Macapá, a capital, receber também toda a informação. Sim. O Amapá inteiro precisa estar integrado. Esse é o objetivo do grupo. O grupo tem o objetivo de produzir quadrinhos, né? O AP Quadrinhos tem o objetivo de produzir quadrinhos e de fomentar a produção de terceiros. Você não precisa participar do AP Quadrinhos para produzir o seu quadrinho. Exatamente. Você pode produzir independente. A gente está aqui para trocar uma ideia, ajudar. Os nossos eventos geralmente são abertos, a gente não é exclusivista, né? Não cobra a menos que a gente esteja convidado, né? Porque se é convidado, não convida. Então, ao invés de a gente ser convidado para algum evento, a gente não pode abrir para terceiros. Mas no que a gente organiza, né, a gente está sempre abrindo, né? Pra Cara, eu achei top. Por falar em convidados, eu tive o prazer de convidar um convidado super especial, que é o Hugo Canuto. Porque a gente convidou o Hugo Canuto em especial. Cara, o Hugo faz um trabalho sensacional. E é nichado, né? É nichado. A gente sabe que o estado do Amapá tem essa porcentagem de maioria, se não me engano, negros, né? Eles colocam negros e pardos, a maioria. Negros e pardos é a maioria. Nós temos o Marabaixo como o nosso também, do estado do Amapá. E o Hugo, ele traz toda essa carga, assim, importante. Então, ele transforma orixás em super-heróis. Esse trabalho é bem interessante porque surgiu que ele fez algumas postagens, acho que no Facebook, né, na época. Bota nessa aqui, Marcos, deles. Pode pegar também o Hugo Canuto aí, que ele tem tudinho. Bota neles aí, bota neles, botou? Ele fez... Aqui. Ele reproduziu capas famosas da Marvel, né? Homem-Aranha, Thor. Ele reproduziu essas capas como se fossem orixás. E aí deu uma repercussão tão positiva que ele começou, que ele fez histórias. Essa é dele. Mas ele começou fazendo só referência. Então, a primeira aparição do Thor é ele voando com o martelo, assim, jogando. Aí ele fez isso com... Ai, meu Deus, esqueci. Não é o Ogum, né? Acho que é Ogum, né? Perdoe-me, né? E aí, com seu machado, né? Ogum é machado. Aí ele foi para essas referências, né? E aí deu tão certo que ele transformou em quadrinho. Esse aqui já é o segundo volume. O primeiro eu não consegui comprar. Esse aqui é o segundo, e se não me engano aqui ele vai estar trazendo o terceiro. Bacana, cara. E é muito bom, né? é diferenciado. Todo mundo que quer conhecer a história de orixás, rapadura e tal. É mais cartonado, né? Isso aqui a gente chama de cartonado. Porque muito cada bom. quadrinho tem digamos, os seus valores, né? Então, para conseguir fazer dessa qualidade, é extremamente caro. É bem carinho, bem mais caro. Essa aqui já é que a gente chama de quadrinho popular, chamado zine. Ele é feito de altas tiragens porque é mais barato e consegue massificar. Então, para quem está iniciando, é muito mais fácil fazer zine. Para quem já está um pouco mais, né, tem um pouco mais de valor para agregar, faz um mais caro. Porra, olha esse O quadrinho não tem acepção de valor. Não, é. Porra, olha você aí, consegue ir bem de baratinhos até.
Que top, velho. O Hugo arrasa muito. O E ele foi arrasa finalista, aí atrás tá vendo os prêmios dele, ao qual ele concorreu, né? Atrás ele Jabuti. concorreu já alguns prêmios, que foi o Jabuti e o Angelo Agostinho também. Ele é um baiano lá de Salvador, né? De Salvador. Pô, galera. E ele vai estar numa roda de conversa justamente sobre representatividade negra nos quadrinhos. No dia 3. No dia 3, junto com o Vanderlei E a Negra Áurea. e o Roberto Vanderlei, né? E a Negra Áurea. Roberto E o Vanderlei. Eric Blake, que é um artista lá de Tucuruí, no Pará, que ele faz trabalhos para fora. Ou seja, a atuação dele é internacional. É um artista do norte que trabalha internacionalmente. A gente está conseguindo ganhar esse mercado aqui, a gente está conseguindo fomentar esse mercado no Brasil. Está melhor do que antes? Sim. Está mais aquecido? Sim. Qual é a avaliação de vocês? Curiosamente, sim. E muito. E muito. Eu tenho muitos nacionais. colegas que falam que já estão fazendo quadrinhos até para propagandas. Que não era comum fazer tirinhas para propaganda de produto, alguma coisa assim. Ou de massificar alguma empresa. Atualmente eles estão trabalhando até com isso. Bacana. Então é um mercado muito expansivo. E quer queira que não, a economia criativa é a que mais cresce no Brasil. Né? Ela tem um crescimento muito espontâneo. E dentro do Brasil tem várias feiras, muitas feiras de quadrinhos. Bastante. Então isso traz à tona toda essa produção. É muito bom mesmo. Bacana. E falando do cenário, do mercado de quadrinho no Brasil, eu creio que a gente vive um momento interessante, né? Conflituoso, porque a gente tem dois fenômenos acontecendo. Primeiro, que é os quadrinhos ficando extremamente caros. Então, qualquer pessoa que é fã de quadrinho, queira comprar um quadrinho, eu quero comprar a história do Homem-Aranha. É difícil você encontrar por menos de R$80. Uma versão dessa capa dura, né? Até no sebo. No sebo, principalmente. Então, uma versão dessas que a gente chama de capa dura, que é melhorzinha assim, né? Que geralmente é para colecionador, elas são bem caras. Isso geralmente são essas versões que chegam para nós. Então, vão ficando bem caro. Então, é muito comum você encontrar quadrinhos acima de 50, de 80, 100 reais. Os mangás também já batem já 60, 80. Recente saiu uma da Panini, se não me engano, a edição de colecionador do Coringa, não é? Caríssimo. Que deu, assim, outra rebuliço, né? Em questão de valores. Porque o pessoal fala assim, de novo publicando o mesmo quadrinho, mas é porque vende, mas com um valor super alto, colecionador. que é para colecionador. Então, ao mesmo tempo que tem esse problema de o quadrinho se tornar um material extremamente nichado, com valores altos, por outro lado, a gente vê uma expansão muito grande no mercado. Então, não param de surgir novas editoras, não param de surgir novos títulos. As editoras antigas estão constantemente ampliando o seu catálogo. Então, essa é uma amostra de que tem consumo. E no cenário independente, né, ao qual basicamente todos os quadrinistas brasileiros trabalham, né, porque a gente não tem a gente se publica, a gente também consegue. Então tem muitas feiras, muitos autores independentes conseguindo um espaçozinho. Então tem esses dois cenários bem curiosos. E ao mesmo tempo o Brasil tem perdido leitores, né? Saiu a última pesquisa que a gente perdeu mais de cerca de 5 milhões de leitores, né? Então a gente tem esse cenário engraçado de que ao mesmo tempo o mercado parece estar se restringindo, tem surgido muitas oportunidades, o que tem ampliado a oportunidade para quem produz. E considerando essa diminuição de mercado, essa diminuição do número de leitores, se torna muito mais importante ainda trabalhos com os quadrinhos nas escolas, nas bases, porque é uma forma de leitura mais acessível. Ela não é inferior, só que ela é mais acessível. Entendi. Eu leio um quadrinho de 100 páginas bem mais rápido do que eu leio um livro de 100 páginas. Então, a pessoa que tem preguiça de ler, alguém que não está acostumado, ela vai se dar muito melhor lendo um quadrinho, que é mais fácil, mais agradável, do que lendo um livro que às vezes é mais difícil. Pode ser mais difícil para quem não tem o hábito. Né? E quadrinhos tem diversas temáticas, né? Diversos. Desde quadrinhos bem leve, bem bacaninha, assim, que é só pra você ler, rir, curte, que o Ronaldo Rony arrasa, muito, muito, muito bom. Você realmente ele senta ali em 5 minutos e você, esse aqui, realmente você lê em 5 minutos e sai rindo, bom pra caramba. Desde quadrinhos como esse aqui, que é Batalha de Itacoatiara, que traz um evento histórico que aconteceu no Amazonas, né? Esse aqui da Elo, ela traz uma discussão sobre o corpo feminino, então um quadrinho mais denso, reflexivo. Cara, esses quadrinistas estão muito bons, velho, esses desenhos. Isso daqui é muito interessante porque ele está resgatando um episódio que eu confesso que nem eu como historiador conhecia. Os traços estão bons. E com alguns amigos historiadores que eu conversei também não conheciam. Que era a batalha naval que aconteceu lá no Amazonas na época do Vargas.
Então, a gente estuda na escola, né, a revolta constitucionalista, que foi um movimento que foi em São Paulo, contra Vargas, pedindo a saída do Vargas, um governo constitucional, etc. É um episódio muito marcante, especialmente em São Paulo, né, essa revolta constitucionalista. Só que teve um episódio aqui no Amazonas, né, que é essa Batalha de Taquatiara. Batalha de Taquatiara. E aí os autores resgataram essa história e transformaram nessa revista. E eu mesmo, como historiador, não conhecia, né? E muitos colegas meus também que eu olhei não conheciam esse episódio. E mostra como é importante esse trabalho de história em quadrinhos, né? Que possibilita conhecer novos fatos, né? Então, enfim, os quadrinhos, eles são um mundo. Você lê... Sem falar de quadrinhos jornalísticos, né? Enfim, são várias possibilidades dos quadrinhos, realmente. Desde a leitura mais simples até mais densas. E todas facilitam o acesso à leitura. Boa, bacana. Então, pessoal, só reforçando, dia 2 e 3, Amapá Garden, é isso? Exatamente. Amapá Garden, das meio-dia às 8 horas. De meio-dia às 8 horas. A gente vai ter Os 2 dias. Os 2 dias. 2 dias. A gente vai ter um esquenta no dia 30, lá no Mezanino da Leitura, que é com Eric Blake, onde ele vai falar um pouco sobre a vida do quadrinista internacional. Amanhã. É. No caso, a gente está aqui gravando hoje é quarta, amanhã vai pro ar. Então, Isso. quinta-feira hoje, tá saindo, vai ter o esquenta. Vai ter um esquenta no dia 30. Ele vai compartilhar A partir essa das experiência 19 horas. dele e é legal porque ele é um cara de Tucuruí, né? Então ele é do interior do Pará. Mas isso não importa. Ele tá publicando para lá, porque hoje em dia é todo mundo digital, né? Então desenha, ele atende a demanda dele toda no exterior. E o cara é sensacional, o desenho dele é muito bom. Ele faz aquelas páginas assim, sabe? A gente fica impressionado. A gente perguntou quanto tempo tu leva? Um dia. Aquelas páginas bonitas, grandes. Cara, velho. E a maioria ele desenha à mão. à mão. E eu fiquei, meu Deus, a gente conheceu ele na FIC, no Festival Internacional 2 anos atrás, lá Pô, é um assunto, é desenho também. Tô seguindo um cara no Instagram, não sei se vocês conhecem, ele faz mapa, pô. Eu vi. Aquele que a gente põe no Louvre, né? Ele é muito bom aquele cara, moleque. Enfim. A gente nem falou, mas vai ter uma coisa bem interessante. Duas coisas interessantes. Primeiro, que o nosso desenhaço. Então a gente reserva uma parede no Garden lá, para qualquer um desenhar. Então você vai lá e desenha o seu desenho. Olha aí, bacana. Só que a gente tem um problema um pouquinho sério, porque que inviabiliza que pessoas como eu desenhem lá, porque são essas galeras aqui. Elas são extremamente ignorantes. Querem fazer um desenho enorme. Não, é maravilhoso. Eles fazem umas coisas assim. Mas eles querem ocupar todo o espaço também, né? Vou te mostrar o desenhaço que a gente fez. E depois a gente tem que tirar. A gente fala, meu Deus, o que eu faço isso? Porque é tão bonito que não... Porra, dá pena de tirar. Fora, é uma coisa maravilhosa que eles fazem. O povo realmente não sabe brincar. E aí eu acho que ele entra numa vibe de competir, que cada um vai desenhar, às vezes nem tamanho, às vezes é qualidade mesmo. Que aí... Mas é muito legal. E se você tiver, né, competência para brincar com eles, você vai lá e tá com o seu desenho também. A gente fez esse lá na Cândido Portinari. Foi bem menor. Lá no Nos shoppings a gente faz um mural grande para eles. Bota aqui neles, aqui, Márcio. Marcos, eu vou aqui. E fora esse desenhaço aí que é aberto para qualquer pessoa, nós também vamos estar distribuindo vouchers para alunos da escola pública e professores. Né? A gente queria levar as escolas lá, só que como a gente não conseguiu articular, né? No próximo, quem sabe. Quem sabe no próximo a gente consegue. Mas como a gente já tá com os vouchers, a gente faz. Não conseguiu. Como é bem legal isso que tu tá fazendo, parabéns, tá levando pra escola, vocês estão levando pra escola, isso aí é fantástico. Se você tiver forma de comprovar, né, seu vínculo, não são muitos vouchers, mas a gente vai conseguir distribuir ali uma quantitativo, né, um por pessoa, para gastar no evento. Tá. Então, a gente vai distribuir esses vouchers para professor e aluno da escola pública de acordo com o que estiver lá disponíveis. Valeu, obrigado, João. Muito obrigado. Obrigado, Ayana. Obrigada. Ayana. Tô aprendendo ainda teu nome de artista, nome de... Ayana. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, separar desse momento pra gente falar desse assunto bacana que é quadrinhos. A gente que agradece. Muito obrigado. Contem com espaço. A hora que quiserem vir aqui, podem vir pra gente bater mais papo. Conversar. Quem sabe uma história literalmente de quadrinhos aí com o João. Olha aí. Pode trazer o Jean também, né? É assim, porque ele e o Jean Danton são, pra mim, referência. Eles são os que mais estudam quadrinhos. O Jean foi meu professor. Ele foi meu professor lá no É Unifap. uma pessoa, assim, muito bacana. Da aula de jornalismo. Acessível. E estuda muito. Legal. Ele tem pouca coisa de quadrinho na casa dele, né? Só uns 10 mil, eu acho, né? Ele tem muita coisa. Tem pouca coisa. Muita coisa. Um grande colecionador.
E pessoal, você que ficou até aqui, muito obrigado. Se ainda não deu o like, dá o like aí, cara. Não paga nada não. Bora espalhar esse vídeo aí pra mais gente. E chega lá no evento. A gente vai estar lá também, cobrindo esse evento aí. Um evento bacana. E Que tudo você vai gostar. E é gratuito, 0,800. Valeu? Só paga pela água. Muito obrigado para você que ficou até aqui. O Marquinhos ali na produção, ali ajudando a gente. Obrigado, João. A Inan também. E até a próxima. Fui. É. É. Tá bom.